Hey pessoal, aqui quem fala é a Usana Harmony e esse é o meu primeiro podcast devocional. Fazer um podcast não estava nos meus planos, porém eu senti muito forte o desejo no meu coração de compartilhar a palavra. E enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou muito comigo e eu desejo que você seja muito edificado e que Deus fale ao seu coração assim como Ele falou ao meu. E eu quero ler esse texto que se encontra em Isaías 41:10, que diz: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa palavra é muito bonita, né? E só esse versículo já traz um grande alívio para o nosso coração. Porém, eu quero falar mais fundo sobre o medo. O medo se tornou algo comum nos dias de hoje. É o estado emocional que muitos se encontram. Por causa de tudo que estamos passando, pandemia, desemprego, projetos paralisados, sonhos que vão ter que esperar um pouco mais para serem realizados. Um futuro que parece incerto, não é mesmo? Estamos vendo pessoas partindo diante dos nossos olhos e as más notícias que insistem em nos incomodar. Mas será que o medo é algo que tem nos atingido apenas nos dias de hoje? É verdade que muitos se encontram nesse estado emocional por causa de toda essa situação. Mas há quem mora nesse estado emocional há muito tempo. Pessoas que carregam o medo como um sentimento de estimação. Medo do futuro, do desemprego, medo do abandono, de não conseguir realizar algo. Deixam de ir além por medo do que as pessoas vão pensar. Medo de colocarem os seus dons em prática. E já aproveito para falar que eu precisei vencer esse medo. Eu fiquei 9 anos afastada do meu chamado de louvar e ministrar, e a volta não tem sido fácil. Eu preciso vencer o medo todos os dias para cumprir com aquilo que eu fui chamada. Inclusive, eu precisei vencer o medo para gravar esse devocional. Mas eu decidi não deixar o medo me paralisar. Eu ouvi esses dias, no devocional da Jana Castro, algo que ficou gravado no meu coração. E ela disse: sabe quantas vezes a frase não temas aparece na Bíblia? 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Isso é algo tão incrível, porque isso prova o quanto Deus conhece nossas limitações, o quanto Ele conhece os nossos medos. Ele sabe e quer que a gente vença todos os nossos medos. E hoje eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Um segredo, uma chave para que você possa romper hoje com todos os seus medos. Inclusive é o tema desse devocional. Algo que falou muito ao meu coração foi: mude o foco e perca o medo. E eu fiquei pensando, mas em que nós devemos realmente focar? E veio aquela frase no meu coração muito forte dizendo: foque nas promessas. Parece algo clichê, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido: foque nas promessas, não foque nos problemas. Olhe para Jesus, foque na palavra. E muitas vezes nós ouvimos isso de uma maneira tão superficial e nós não entendemos o quanto isso é poderoso. Focar na palavra, focar nas promessas é uma arma poderosa que a gente tem nas mãos. Eu li esses dias uma frase que dizia: o medo morre onde a nossa fé nasceu. Uau, isso é muito real. E quando nós temos fé naquilo que está na palavra, coisas sobrenaturais acontecem, ainda que a gente não consiga enxergar. E eu quero deixar hoje essa chave para que você possa mudar, para que esses medos não te paralisem mais. Foque nas promessas. Mude o foco e perca o medo, pois é uma promessa para cada um de seus medos e você vai combater eles com a palavra. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu quero te dizer isso, que você possa deixar guardado no seu coração. Há uma promessa para cada um de seus medos. Qual é o seu medo? Medo do desemprego, da falta de dinheiro? Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu,
que nem semeiam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Por acaso vocês não valem muito mais que os pássaros? Qual é o seu medo? Medo do abandono? Salmos 27:10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O seu medo é o medo de não conseguir realizar algo? Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o seu medo? Medo do futuro? Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro que desejais. O seu medo é o medo das situações que te cercam? Salmos 91:14. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhes darei honra. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu quero te dizer: combata o medo com a palavra, pois não há nada que o diabo suporte menos do que a palavra. E toda vez que você declara uma promessa, uma palavra diante dos seus medos, diante das dificuldades, ele perde a força. Mude o foco, foque nas promessas e o medo perderá a força. E para finalizar, eu deixo para você essa palavra que se encontra em João 14:27, que diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo.